O Sudeste teve altos volumes de chuva com até 234 milímetros na cidade de Vila Pavão, no Espírito Santo. O volume é 17,4% maior do que o esperado para todo o mês de novembro. Itariri, em São Paulo, registrou 198 milímetros, de acordo com o CEMADEM, o que representa 61% a mais do que deveria chover em novembro, já que a média climatológica é de 122 milímetros. Todos esses volumes em apenas 24 horas. Confira a previsão do tempo da Stephanie Toso, da Climatempo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos acompanham. A gente segue esse fim de semana ainda com muita instabilidade espalhada pelo país. Ao longo deste sábado, a chuva aumenta em grande parte do estado da Bahia, lembrando que a maioria do sul do estado ainda segue com grandes acumulados ao longo desses próximos dias e até prejuízos para a região. Chove forte também no Tocantins, no Vale do Rio Doce, em Minas, estado do Espírito Santo. Essa chuva vai se espalhando mais e ganhando intensidade também para o leste do Paraná, que merece atenção, leste de Santa Catarina, litoral de São Paulo, sul do Pará e também parte do interior do Amazonas. Tempo firme e seco ainda no estado de Mato Grosso do Sul, até áreas do Rio Grande do Sul, sul de Mato Grosso, sertão e interior do Nordeste. Lembrando que a chuva se espalha cada vez mais entre o sábado e o domingo para a região do Mato Piba. Tem alerta para temporais em grande parte do Espírito Santo, no norte de Minas, até mesmo em Brasília, no estado da Bahia, parte do Piauí e também dos estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Essa chuva vai ser persistente pelo menos até o começo da próxima semana e ainda pode trazer prejuízos a algumas áreas produtoras dessas áreas do centro e norte do país, onde os acumulados passam de 100 milímetros no estado da Bahia, chegando a 115 milímetros em parte do leste e também sul do estado, mesma situação para o leste do Paraná e parte do extremo sul de São Paulo. A chuva também volta a ser expressiva no Mato Piba. Os acumulados pontuais podem chegar a 80 milímetros de chuva, 100 milímetros entre o Pará e também o estado do Amazonas. Lembrando que para o estado do Mato Grosso, a chuva ainda é bem-vinda entre as regiões de Sorriso, Sinop e para boa parte das áreas produtoras de soja da região. Já a água disponível no solo ainda segue bastante elevada entre Minas Gerais, Amazonas, Mato Grosso e também estado de Goiás. Então essa chuva novamente pode trazer prejuízos a boa parte das áreas produtoras, principalmente do Sudeste, onde tem alerta para deslizamentos, erosão e alagamentos ao longo de todo esse fim de semana e pelo menos até o começo da semana que vem. Essa condição também persiste em parte do estado de São Paulo. Já em parte da região do Mato Piba, essa chuva mantém boa umidade para o desenvolvimento da soja e também algodão. Uma janela de tempo seco na região do Cealba, o que vai beneficiar as áreas produtoras de cana, principalmente do estado do Pernambuco, e mesma situação para a parte do centro-oeste e sul do Brasil. Lembrando que no Rio Grande do Sul, algumas áreas produtoras ainda precisam de água, mas de forma geral, boas condições para o campo e também lavoura ao longo dos próximos dias. O estado gaúcho ainda segue com boa disposição hídrica ao longo desses próximos dias. Os acumulados entre os dias 1º e 5 de dezembro já vão diminuindo em parte do estado da Bahia, mas ainda ficam altos, chegando a 70 milímetros no sul baiano e até em parte do estado do Espírito Santo. Mesma condição também para parte da região do Mato Piba. Já em São Paulo, a chuva começa a perder um pouco de intensidade. Os acumulados não passam nem de 30 milímetros ao longo deste período. Já em parte do centro e sul do país, temos o destaque para o retorno da chuva entre Santa Catarina e o Paraná, onde os acumulados variam de 35 a 50 milímetros, pelo menos, nesta primeira semana do mês de dezembro. Já no Rio Grande do Sul, ainda acumulados baixos, nem passando de 10 milímetros, em algumas regiões. Destaque novamente para o Espírito Santo, porque a chuva ainda pode causar transtornos, principalmente nas áreas produtoras de café do estado. De volta com você, Priscila, nos estúdios. E com a atuação da nova Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, o volume de chuva foi muito elevado no sul da Bahia e uma represa extravasou e deixou pessoas ilhadas na cidade de Guaratinga. Essas são imagens enviadas pela meteorologista Karine Gama, da Climatempo, que mora na cidade. Não tem como fazer a travessia em alguns locais, como a gente consegue ver. A água ela invadiu as ruas e os campos e até uma correnteza que a gente consegue também identificar. Nessa cidade, choveu 60 milímetros, o que não é muito nas últimas horas. Mas, em compensação, outras localidades próximas, o volume superou os 200 milímetros acumulados. É como se a gente jogasse 200 litros de água, tá? Em 1 metro quadrado, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente vê o resultado.
E você quer saber mais sobre a previsão do tempo? Então eu te convido para ouvir o podcast Canal Rural Clima. E tem novidade no Canal Rural. A partir de agora, a previsão do tempo a qualquer hora, em qualquer lugar. É o podcast Canal Rural Clima, com informações sobre as condições de chuva e a temperatura em um bate-papo com curiosidades, sempre em clima de descontração. Com o Canal Rural Clima, você vai estar preparado para tomar a melhor decisão no campo, faça chuva ou faça sol. Canal Rural Clima, o seu podcast de previsão do tempo focado no agro, todos os dias, nas plataformas Spotify e Deezer.